Finalmente, Gears of War apareceu em um evento principal do Xbox, algo que não acontecia desde o final da antiga geração. E o jogo apareceu até de uma forma surpreendente, já que não será Gears 6, mas sim Gears Day, game que acontece no dia da emergência contra os Locustes, ou seja, acontecendo antes do primeiro jogo da franquia, o que na minha visão tem lados positivos, mas que também me deixa receoso em certos aspectos. Indo para os lados positivos, trazer novamente os personagens clássicos como Marcus e Dom, além do clima mais melancólico e de guerra desesperadora contra os Locustes, trazendo um forte sentimento de nostalgia, pode ser o caminho mais fácil para agradar os fãs veteranos, principalmente para aqueles que já acompanham a franquia há mais de 17 anos, também sendo um equilíbrio para chamar a atenção de pessoas que nunca jogaram Gears of War, já que, ao que indica, você não precisará jogar os games antigos para entender a história do Day, que acontecerá antes do primeiro jogo da franquia. Também entra uma questão: apesar de Gears 4 e 5 terem pontos positivos, eles não tiveram o mesmo nível de recepção ou de impacto da trilogia clássica. Então arriscar tudo em um Gears 6 talvez não tivesse o atual apoio dos fãs ou o alto apoio dos fãs. Além que para novatos seria mais complicado se interessar por uma franquia que tem uma história densa e que já está no 6º capítulo. Ou seja, Gears Day é a chance para trazer uma grande popularidade novamente para a franquia, por ter esse aspecto nostálgico e de ser acessível, com isso abrindo portas para Gears 6 e que toda a saga ganhe um hype bem forte aí para o futuro. Ou seja, se Gears Day conseguir popularizar novamente a franquia, ele vai abrir boas portas para o Gears 6 ou para remasters e tudo mais. Com isso, acho que no geral, Gears Day foi muito bem pensado com o objetivo de dar mais força para a franquia. Mesmo assim, entram meus receios. Apesar de achar que Gears 5 poderia ser melhor, ele trouxe novidades bem interessantes para a franquia e que deram a sensação de novidades, ao trazer mundos semi-abertos e elementos de upar o personagem, o robô Jack. Ou seja, foi algo muito bem-vindo, pois apesar de ser um jogo focado no shooter e cover, que é muito bem feito, e sendo que foi um jogo aí que serviu de exemplo para vários jogos, Gears poderia entrar no caminho de desgaste caso continuasse com a mesma fórmula intacta por mais de 10 anos. Com isso, Gears 5 trouxe uma ótima sensação de novidades para uma franquia que já parecia que não tinha para onde ir. Mas com Gears Day, tenho receios, pois ao que indica, vão buscar voltar com a fórmula clássica e mais linear, o que pode muito bem dar uma sensação de que a franquia regrediu em relação ao jogo anterior, o que poderia afetar na recepção positiva que o estúdio pode esperar alcançar, também podendo ser um banho de água gelada nos planos da The Coalition, que é o estúdio do game. Também entra no receio de que, apesar de Gears 4 ter pontos bem positivos em sua história, parte técnica e a sensação de nostalgia ao apresentar os personagens, principalmente ao reapresentar ali personagens como o Marcus, sinto que a Coalition cometeu erros no level design, o que fez com que o game tivesse uma sensação de repetição muito forte e falta de exploração, um tópico que logicamente é difícil de ser aplicado na franquia, já que ela tem um foco muito forte no shooter. Ou seja, se a Coalition aparentemente tinha conseguido corrigir esses problemas, principalmente no Gears 5, em Gears Day eles podem voltar para os mesmos erros. Ou seja, em Gears 5 eles conseguiram trazer mais elementos de level design, um level design com mais oportunidades, mais exploração, tudo mais. Mas com Gears Day eu tenho um receio que eles voltem para erros do Gears 4, que foi uma campanha mais linear, mas que tinha a sensação de ser muito repetitiva. Então eu tenho um certo receio em relação a isso. De toda forma, é claro que devemos esperar uma gameplay e mais detalhes do projeto. Outro receio que tenho é que Gears 4 e 5 até tiveram bons momentos narrativos, mas parece que os dois não conseguiram atingir o ápice ou a qualidade das próprias ideias que o estúdio estava tentando passar. Por exemplo, acho que Gears 4 poderia ter sido melhor ou mais expansivo ao apresentar a volta da saga e a ligação entre os personagens novos e antigos. Com isso, o trailer emocionante de Gears 4 ao mostrar o JD criança tendo uma vida com Marcus Phoenix não tem tanto impacto dentro do jogo, pois o desenvolvimento narrativo entre os dois personagens não foi abordado naquela fase e nem foi tão abordado no geral,
dando a sensação que perderam oportunidades ao reapresentar a saga, algo que gera um grande receio para Gears Day, que vai reapresentar a saga também. Com Gears Day, espero uma narrativa densa que consiga mostrar o planeta Sera sendo atingido e que ao mesmo tempo também desenvolva e dê ainda mais profundidades para os personagens Marcus, Phoenix e Dom, pois por mais que a franquia seja um shooter frenético, também tem uma história bem densa e forte. Também entra a questão da demora que isso pode acontecer em uma sequência da história de Gears 6. Por exemplo, Gears 6 agora pode demorar bem mais para ser lançado, ou seja, para quem queria uma sequência direta, pode esperar ainda mais. Mas apesar dos receios, ainda estou bem ansioso pelo game, e também devemos levar em consideração que a The Coalition já é um estúdio mais experiente e pode corrigir ou melhorar muito desses pontos que eu citei aqui. Eu curti muito o trailer de Gears Day, tendo sido bem épico. Então, quero ver ainda mais conteúdos desse game, que representa uma das minhas sagas favoritas do mundo dos games. E apesar desses receios, o game sim tem o potencial de ser um jogo espetacular, principalmente se a Coalition conseguiu evoluir em certas críticas do Gears 4 e 5. Mas é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, compartilhar e podem comentar aí o que vocês estão esperando de Gears of War ou se vocês são fãs da saga. É isso aí, valeu!